Olá, Adriana de Holanda, sou psicóloga, terapeuta das medicinas da Jurema Sagrada e tô aqui para mais um vídeo com vocês sobre a questão do aborto e espiritualidade. Hoje eu trouxe um tema que é um pouco assim, a gente pensar algumas histórias para partilhar sobre a relação da espiritualidade e da sexualidade e os sofrimentos psíquicos que estão associados à dinâmica da vida sexual, tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é por que os antigos falavam dessa preservação do corpo feminino. Porque a mulher era considerada sagrada em algumas tradições antigas, muito antigas mesmo, e também pelos mais velhos. Se você tem na sua casa pessoas que são mais velhas, uma bisavó, uma avó, vai sempre relatar que era quando a moça começava a ter seus primeiros contatos afetivos, tinha toda uma preocupação com a questão da relação sexual, da perda da virgindade. Tô fazendo uma amplificação, assim, vamos dizer assim, nessa temática do aborto em si, porque essa temática ela envolve muitas coisas, né? Ela envolve a gente falar de escolhas de parceiros, de autocuidado, de saúde da mulher. A gente pode falar de diversas vertentes sobre essa questão do aborto, que é o momento de tomada de uma decisão que cabe muitas vezes à mulher, porque ela guarda, ela vai nutrir durante 9 meses, normalmente, uma outra vida. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, como terapeuta espiritual e como terapeuta psicológico, é o seguinte: por que essa questão da sexualidade ela é tão séria, né? Porque só vai haver essa decisão de ter aborto não porque houve uma história sexual, né? Uma história de trocas sexuais. Então, como tudo para os seres humanos, assim, que envolve essa dinâmica, fome, sede e sexo, a vontade sexual, o estímulo sexual, fazem parte das nossas memórias corporais, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é que essas memórias às vezes trazem registros de lembranças inconscientes, que são lembranças também de vidas que tivemos anteriores. Algumas correntes espirituais vão entender que o ato sexual é o momento em que há uma abertura de um portal para que os desencarnados, ou seja, espíritos de pessoas que já faleceram e que estão, às vezes, muito apegados a matérias, de pessoas ou de almas que querem reencarnar para realizar algum trabalho, alguma obra neste plano, eles encontram, então, morada na energia sexual, na troca sexual, porque é a única forma de elas ganharem um corpo, né, de uma energia espiritual ganhar um corpo. Então, o primeiro ponto em relação à questão do aborto, e aí depois eu vou explicar nesse vídeo ainda, tipo, Adriana, por que você está falando de sexualidade, de iniciação sexual e reencarnados, o que isso tem a ver com aborto, né? Com abortar ou não abortar, tá bom? Hoje a gente vai mais profundo um pouco. Se ficar confuso, eu vou olhar nos comentários e aí faço um outro vídeo para desdobrar essa temática. Mas o que isso então tem a ver? O que a vida espiritual tem a ver então com a minha iniciação sexual, com que parceiros eu troco ou parceiras eu troco, a minha energia sexual? O que isso tem a ver, né, com a espiritualidade? Então, para algumas correntes espirituais, o ato da troca sexual ela pode abrir
um campo, né, um campo de energia, um campo de conexão, dependendo do parceiro ou da parceira com qual você faz a troca sexual, que dá morada, dá abrigo, você vai incorporar um espírito, você vai dar corpo a uma alma, né? E muitas das vezes são relações que as pessoas têm por paixão, encontros sexuais, e daí muitas das vezes as mulheres ficam sozinhas. Eu vou relatar duas histórias de mulheres, né? Duas histórias em processo de cura, né? Duas histórias, uma de maternidade, de opção pela maternidade, e outra da opção pelo aborto, né? Duas pessoas que eu ajudei a cuidar, dei suporte para cuidar. Então tem essas histórias que ajudam a gente a pensar bastante em quanto é séria a gente cuidar da nossa vida sexual, da perspectiva da espiritualidade. Então, pois bem, para algumas correntes espirituais, várias, né, a gente tem essa dinâmica, então, de que há energias espirituais que estão aí, almas querendo um corpo, se apoderar de um corpo, ter um corpo, renascer. Algumas porque estão apegadas ainda ao plano material e precisam retornar. Outras porque têm uma missão, e aí cada história, né, é vista e pode ser consultada e vista num lugar sério, num lugar em que você pode entender toda a sua ancestralidade, o seu nascimento, enfim. Então, essa é uma dinâmica, ok? E a outra dinâmica a gente tem na nossa sociedade, e aí eu tô falando do Brasil, né? Uma hiperestimulação da sexualidade das pessoas, dos adolescentes, dos jovens e até mesmo das crianças, né? Então, assim, uma hiperestimulação, o que é isso? É estimular muitas cenas erotizadas, sensualizadas, muito o tempo inteiro, a mulher sendo exposta, o corpo da mulher, isso na nossa atualidade, né? Então, isso vai gerando o quê? Uma primeira pergunta para a gente pensar sobre isso quem manda no seu corpo? Quem manda na sua sexualidade? Quem manda no seu desejo? Pois bem, pegando assim grosseiramente para ser bem didática, você sente fome e você vai escolher o alimento. Se você não está muito consciente de que comer qualquer coisa vai poder te fazer mal, você vai escolher um alimento que é mais fácil, que é mais rápido, que tem uma aparência mais apetitosa, mas depois aquilo em contato com você vai te fazer mal, né? Então, assim, às vezes, quando a gente consegue controlar um pouco aquele apetite de comer, tô com fome, tô desesperado, e você faz um alimento mais saudável, você faz uma comidinha mais que vai demorar um pouquinho mais, mas você vai tratar ela com certo carinho e vai cuidar dela, entender que é para o seu bem, para que, né, te limpe, te cuide, te dê boas vitaminas, boas energias. Então você acaba, né, tendo uma outra relação mais serena, mais suave. Eu não vou escolher agora comer uma coisa super gordurosa que me faz mal e vou me alimentar de algo que eu vou selecionar melhor, escolher melhor, né, saber do quanto aquilo vai fazer bem para minha saúde, para o meu corpo, estar em contato com a minha energia, né? Então, assim, esse é um exemplo meio grosseiro. Então, a gente tem estímulos, às vezes, para comer quando não está com fome, por exemplo, né? Porque a gente tem uma memória ancestral como seres, né? Como seres humanos, a gente tem uma memória ancestral, cerebral, de estímulos que respondem a estímulos de fome, de sede, de sexualidade, reprodução da espécie, né? Então, existe a mídia, televisão, rádio, internet, né, que vai disparando imagens e estímulos, né, para que as pessoas comecem a sentir vontade de
terem relações sexuais, a se instigarem, e é muito natural ter essas vontades, né? Ter essa necessidade de trocas, assim como alimentar-se, né? Então, pegando esse exemplo do alimento, o que a gente pode trabalhar aqui para a gente pensar, né? Às vezes eu não estou com fome e aí eu sinto o cheiro de uma comida, eu vejo que alguém está comendo. Então, quanto menos eu me conheço e sei, poxa, eu realmente estou com fome, ou estou sendo estimulada por algo externo que está disparando essa fome em mim, né? Sou eu mesmo que quero isso. Então, nas relações, no impulso à sexualidade, é muito interessante, né, que a gente preste atenção porque que a gente às vezes não consegue controlar esse impulso, né? O que acontece? Que estímulos são esses? Porque existem sim muitas energias que vão impulsionar os seres humanos a essas trocas, né? Sejam os estímulos externos, sejam os estímulos espirituais, energéticos, emocionais, que vão, né, tá estimulando as pessoas. Ok, Adriana, e aí? E aí que a gente tem algumas histórias, alguns relatos de pessoas que querem fazer interrupção de uma gestação, né? Porque elas tiveram trocas com pessoas que elas não querem levar uma história com aquelas pessoas, não querem ter uma relação de paternidade, maternidade, de família, né? Então, a seriedade da troca sexual é porque ela vai abrir ali, primeiramente, a sua troca de energia emocional, física, espiritual, com uma outra pessoa. E quanto menos você sabe daquela outra pessoa e de si mesmo, que ligação é essa que eu tenho, que impulso é esse de querer literalmente me colar com uma outra pessoa, o que está envolvido nisso aí, né? Então, por isso os mais velhos, aí voltando aos antigos, vamos conhecer essa pessoa primeiro. Sente essa pessoa primeiro. Entenda que, será que você não está jogando para o impulso sexual uma carência, um vazio, uma vontade, sei lá, de estar o tempo todo com a outra pessoa numa troca de sexualidade, sentindo prazeres, e às vezes você está fugindo de uma coisa, ou está sendo, né, ali meio que comandado por uma energia que talvez esteja tirando você de investir uma energia numa coisa que talvez fosse da sua vontade mesmo. Então, esse estudo das vontades, esse estudo do que é a tua escolha, do que é, né, de você não ser uma presa fácil a estímulos externos, sejam visuais, né, a forma das partes sexuais, as formas de um corpo e das trocas. Como que você vai lidar com isso emocionalmente, espiritualmente? Como que você lida com isso, com algo que te chama, com algo que te prende, não é? E muitas vezes o relato das paixões é isso, algo que te prendeu, algo que você é literalmente atropelado e fica com aquela vontade enlouquecida e todo aquele estímulo e toda aquela coisa, e vai que vai. E às vezes acaba brotando aí uma gravidez, né? E daí que, na maioria das vezes, né, salvos nos casos de estupro, violência, quando a mulher é forçada, aí a gente precisa, né, aí é uma outra história, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um debate sobre, né, conversar um pouco sobre essa questão das violências, do estupro, especificamente, né, e de relações abusivas perante a dinâmica espiritual, né, como que os estudos da espiritualidade podem ajudar a gente a entender essas dinâmicas. Mas, voltando à história do aborto, então, assim,
tudo bem, a gente tá aí, então a gente tem, né, os antigos avisando pra gente, olha, seu corpo é sagrado, conheça primeiro o seu parceiro, mesmo que para uma troca sagrada, porque você fica assim com uma energia daquela pessoa que você transou e de outras pessoas que ela transou. Então, assim, é algo que pode te afetar, inclusive na sua saúde, não só de DSTs, né, DSTs no corpo, né, mas energeticamente, cansaços, enjoos, vômitos, problemas uterinos, várias coisas, porque a mulher, principalmente a mulher, recebe, ela que acolhe, ela que, né, ela vai quase que trazer para si a energia do parceiro, no caso de uma relação heterossexual. E aí também a gente pode falar depois das questões mais específicas entre as mulheres, né? Mas voltando ao aborto, que é o tema central, né, pra gente fechar essa história de ok, que é isso, como que a sexualidade ela é um portal para os desencarnados reencarnarem, né, virem, ganharem corpo, estarem no plano terrestre, né? Então, de um lado a gente tem, fazendo um resumo, uma hipersexualização da sociedade, mesmo quando as pessoas falam não vamos falar de sexo, não vamos, né? Quando tem uma repressão sobre isso, em famílias que tentam prender, segurar, enfim, né? Seja quando é muito estimulado, principalmente os homens, né, serem os garanhões, a pegarem em geral, enfim. Existe uma forma que nós socialmente lidamos com a sexualidade que não se fala muito da questão energética, espiritual, que envolve o ato da sexualidade sem esses moralismos do que é certinho ou errado, mas com cuidado com a saúde espiritual, com a saúde mental. Então a gente tem aí também várias doenças, várias psicopatias que estão ligadas aos transtornos de sexualidade, né? Todas essas violências, os estupradores, né? A pedofilia, várias necrofilia, né? Assim, as pessoas que têm uma relação até com cadáveres. Então, assim, tem, né, a cabeça do ser humano e as forças espirituais é um vasto universo para a gente entender e conhecer. E a nossa sociedade não fala muito, a nossa escola não fala muito dessas temáticas, né? Creio que sexo, uma educação sexual mais profunda, que contempla a espiritualidade, ainda é um grande tabu, uma espiritualidade não moralista, não, né, dogmática, mas que trabalha com as leis, né, do sagrado, do estudo de como que as nossas energias, nossos corpos sutis, né, eles se conectam nessa dinâmica da sexualidade. Então, esse era o primeiro ponto. Então, ok, a gente entendeu que está lá, que inclusive um grande professor, que é uma pessoa muito querida, me mostrou, que ajudou muito no meu processo de autocura e me ajuda muito ainda, o trabalho do tutor Sérgio Oliveira, e ele diz o seguinte, que a vontade de reencarnar dos mortos aumenta a vontade sexual entre os vivos. Então é como se aquela energia de já se achegasse, já provocando, intensificando essa vontade da troca de sexualidade. E daí que esse professor, ele relata, é um professor que é do Laboratório de Medicina e Espiritualidade da USP. Então ele relata que há aqueles casos que também vai servir para uma cura. Então, pessoas que foram inimigas em vidas passadas acabam tendo uma relação familiar, tendo uma relação, né, mais de vem para se perdoar numa mesma família, tem todo um contato. Ok, Adriana, e o que isso tem a ver com o aborto, tá? O
que isso tem a ver com aborto? É o seguinte, minha gente, pra gente pensar assim, na reverberação das nossas escolhas a longo prazo. Então, vamos pular no exemplo, a menina que eu dei. A menina, vamos botar uma relação heterossexual. A menina foi lá, transou com um rapaz, não sabia nem o nome, tava lá, o carnaval tá chegando, né? Chururu, carnaval, papapá, aquela coisa toda, hiperestimulação de tudo quanto é lado. E a pessoa se entrega àquele impulso, foi, quando viu, pum, passou o carnaval, opa, tô grávida. E aí, vem a opção pelo aborto, tá? Aí eu vou trazer um caso, um relato de cura, de trabalho de cura, e a gente pensa nesse caso aí. A pessoa, então, a mulher, então, infelizmente na nossa sociedade, até para se dialogar com essa questão com os homens heterossexuais, é bem complicado, porque até para essa mulher falar, né, já tem toda uma culpabilização da mulher. Já é ela que vai carregar no seu corpo, que vai gestar essa vida. Então, esse lugar da mulher de se preservar, não é nem de se excluir ou isso ou aquilo, mas ela de se preservar, tem um lugar diferenciado, mas que essas mulheres, elas são, por isso mesmo, despotencializadas nesse lugar delas, de gestoras da vida, né? Daquela que vai gerir, daquela que vai literalmente parir uma outra vida, né? Então essa mulher já não tem com quem falar. Muito provavelmente esse carinha que ela trocou foi. Se conseguir conversar com esse carinha, né? Ele já vai colocar em dúvida se é dele mesmo, né? E daí, se for, né? Porque aí agora tem um teste de DNA, se for também, né? Porque é toda uma construção social, é toda uma construção histórica, né? De culpabilização dessa mulher. A culpa é sua porque você foi assim, você foi pro carnaval assim, você foi ficar com um, ficar com o outro, ficar assim, ficar assado, você não se cuidou, você não se preservou, não sei o quê. Mas ninguém te falou, ninguém te orientou, te deu um suporte para saber da importância, né, desse ato, desse momento, dessa troca, né? E por mais que tenha, às vezes, uma voz, uma referência, é cotidianamente hiperestimulado que mulheres, homens e todos tenham trocas sexuais, né? E recentemente veio esse discurso de quanto mais trocas, mais fluido, mais liberdade. E diante de algumas referências sagradas bastante sérias, quantidade não é qualidade, quantidade de parceiros não quer dizer liberação de absolutamente nada, né? E, enfim, mas esse é um outro debate. Voltando ao aborto. Então, eu vou trazer uma história, né? Não foi no carnaval, mas poderia ter sido, né? Dessa mulher que engravida e faz o aborto, né? E a história é o seguinte: ela engravida, estava namorando há pouco tempo com uma pessoa, né? Um rapaz, fica com um outro rapaz, trai esse outro rapaz, já grávida desse primeiro rapaz. Ok, interrompe-se a gravidez, começa a namorar, já vira toda uma relação de dependência, de carência, já vira num outro namoro e aí se estabelece uma relação mais a longo prazo. Essa mulher, ela já tinha sido vítima de alguns abusos relativos à sexualidade desde criança, né? E daí ela vai
ser traída mais tarde pelo companheiro, o que gera muita revolta, muita angústia, muita tristeza, obviamente, nessa mulher. E aí, como se não bastasse, atualmente ela tenta engravidar, mas não consegue nem mais ter as trocas sexuais, de tanta feridinha, ficou ferido, emocional ferido, ficou, né, em estado muito sensível. Ok. E o que é isso então, Adriana? Por que acontece isso? Porque naquele momento de fazer o aborto, tudo parecia, né, tudo são flores, né, assim, entre aspas, né, assim, é a solução melhor, é a solução possível, a solução que a gente pode ter, ou que ela pôde ter, enfim, né, não estou julgando, não estou fazendo nada disso, nem fazendo um relato específico de nenhuma paciente atual, são já histórias bem antigas. Então, assim, como eu já falei em alguns desses vídeos falando sobre aborto e espiritualidade, a energia que a gente planta espiritual, a gente vai colher. Como castigo? Não, minha gente, mas assim, passa-se anos depois e essas mulheres vão ou sofrer por uma culpabilização, ou seja, você é culpada e você tem que sofrer quando você quiser engravidar. Então fica um ciclo ali, porque não há um suporte de educação sexual, de educação familiar, de educação sentimental, de educação para o amor próprio, principalmente, dessas mulheres que antigamente tinham pouquíssimas redes e rodas de diálogos, né, que pudesse lhe trazer o sentimento mais profundo do que é gerir uma vida, do quanto está associado a trocas sexuais. Toda troca sexual, todo ato sexual gera uma gravidez? Claro que não. Existem os métodos de prevenção, os métodos contraceptivos, mas até a gente trabalhar amplamente na nossa sociedade, né, a questão do amor próprio, do cuidado com esse corpo dessa mulher que vai gerir outra vida, dessa gestão, né, de que é isso, né, tão sério, que tantas famílias feridas, tantas histórias, tantas mulheres sozinhas para lidar com suas escolhas, né. E aí, às vezes, elas ainda são, além de serem criminalizadas, culpabilizadas e ficam com aquilo na cabeça. Então, anos mais tarde, às vezes 15 anos depois, essas mulheres vão tentar engravidar e não conseguem, porque de fato aquela culpa, aquele medo, aquelas dores, né? Por mais que naquele momento, ai que alívio, né? Para aquela mulher foi uma situação, na hora de escolher o aborto, foi para ela uma escolha que até impediu, né, que na vida dela viesse uma situação super complicada, de uma reencarnação, de uma história de vidas passadas ou algo assim, esse ciclo, né, ele tá ali no mental dessa mulher, ele tá ali, né, não como arrependimento mais, né, mas cada cabeça uma sentença, assim, de que a gente não vai, enquanto a gente não tiver uma rede de apoio sistemática para as mulheres, né, nos seus rituais de amor próprio, no seu autoconhecimento, na sua autovalorização, a gente não vai poder dimensionar esses níveis do espiritual, do emocional e do orgânico mesmo, né? Do que a longo prazo as pílulas dos dias seguintes, as pílulas anticoncepcionais, todos os métodos contraceptivos vão causando, vão reverberando nesse organismo da mulher, né? Então, como diriam nossas avós, bisavós, é melhor prevenir do que remediar. Né, escolher bons parceiros em que você sabe que se pintar uma parada, que você pode compartilhar, né? Então se conhecer, né?
Ah, Adriana, você tá falando que só pode transar, que só vai ser bom espiritualmente, emocionalmente, se eu conhecer profundamente essa pessoa. É muito difícil a gente conhecer profundamente alguém e a gente se conhecer profundamente, mas o que eu sugiro é que quanto menos você for levado no impulso de já se entregar numa relação de sexualidade muito direta, mais você vai ter tempo de criar uma coisa até mais gostosa, mais legal, de você conhecer aquela pessoa, de você estar perto, de você comungar de outros valores, né? De realmente ir ali percebendo que, né? Eu conheço um pouquinho mais, eu me conheço mais, eu estou conhecendo o que meu corpo está pedindo, o que meu emocional está pedindo, né? Essa é uma questão, assim, essa é uma sugestão, né, pra gente pensar. E a outra história, muito curtinha, que eu queria compartilhar, é a história de uma outra mulher que ela, já tendo 2 filhas, ela foi ter conhecer uma pessoa, já foi morar junto, já começou a ter as trocas sexuais e aquela pessoa vira pessoa, né? E dali 1 ano depois, por mais que as orientações emocionais e espirituais já tivessem feito essa mulher repensar as escolhas dela, né? De estar em conexão com esse companheiro, ela vai descobrir que o companheiro estava numa relação abusiva com a filha menor, né? Ela então se separa depois que, né, vem uma dinâmica assim mais pesada, né? A vida vai mostrando, vai ensinando pra gente assim, essa coisa de se preservar, de se, né, distanciar um pouco para conhecer primeiro as pessoas, aos pouquinhos. Então ela, mas por carência total tristeza, já projeta para uma outra pessoa e já entra num outro relacionamento sem conhecer o que estava acontecendo com ela, porque ela já estava querendo estar com uma outra pessoa e acaba engravidando e levando a gravidez adiante, né? E ao levar essa gravidez adiante, essa mulher, né, já tem uma certa idade, descobre então que o pai do bebê é casado. E essa pessoa some, desaparece e ela não consegue acessar e tá sozinha com o bebezinho. Então, assim, é uma reflexão, né? Quantos tipos de abortos a gente tem, né? Quantas mortes, quantos suicídios emocionais, porque suicídios psicológicos, suicídios espirituais, autopunições, autoflagelações de mães, de mulheres, né, que se veem sozinhas, que desconhecem, né, o seu lugar de maternidade sagrada. E o sagrado que eu estou apontando não é de estar em uma religião A, B, C ou D, não, né? É de entender esse princípio divino e maravilhoso de gerir uma vida, né? Esse princípio da força da nossa mãe natureza mesmo, da nossa terra, né? Então, assim, enquanto essas mulheres, elas são, assim, por exemplo, o caso dessa última mulher, ela assumir sozinha, já com 2 filhas maiores, uma bebezinha, e ficar completamente sozinha, né, assim, eu ouso dizer que a gente não tem aí uma maternidade, porque uma maternidade sem uma paternidade, a gente não cria filhos, a gente não forma famílias, a gente não forma, né, perante a... Não estou fazendo julgamento de valor, nem desconsiderando todas as múltiplas formas de ser família,
mas pegando os ensinamentos da natureza, dos mais velhos espirituais, né? O princípio do masculino, né? Para sair um procriado, um terceiro procriado masculino, um feminino e o terceiro procriado, filho, né? Muitos mais antigos vão falar dos seres hermafroditas, né? Dos seres que tinham, eles mesmos se gestavam. Mas em termos humanos, a gente tem essa dinâmica da dualidade, que sai uma unidade, masculino, feminino, que sai uma unidade, né? Assim que a nossa espécie se reproduz, né? Que a linha de ancestralidade vai se perpetuando, não, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para isso, né? Que quantas histórias a gente tem e o quanto é profundo esse debate do aborto, da espiritualidade, da sexualidade, da espiritualidade, principalmente em relação à mulher, que a gente precisa estar atento, né? A dar suporte e assistência de uma educação para o amor próprio, né? Para o amor ao sagrado feminino, que contemple realmente o sagrado que essa mulher tem, para além de técnicas específicas a corpo, energia emocional, porque não é do corpo para a alma, é da alma para o corpo. Então, para a gente se conhecer, né, a minha sugestão é que a gente comece a conhecer a nossa alma, para a gente encontrar relações mais harmoniosas e mais até prazerosas, né? Fisicamente falando, que a gente tenha mais serenidade nessa degustação dos afetos, que a gente não seja tão refém das armadilhas, né, de estímulos, de pessoas que são aparentemente muito interessantes, muito sedutoras, né, que muitas mulheres caem nas suas próprias carências, nas suas próprias armadilhas, vão se conectando, vão atraindo, né, todo tipo de situações muito negativas, né, assim, para elas a longo prazo. E na questão do aborto é isso, né, às vezes a pessoa fez uma opção, consciente ou não, de criar uma marca energética, né, na sua escolha, né, então a mulher, ela vai, ao longo dos anos, vai precisando reelaborar aquilo, porque lá na frente ela pode se deparar com uma situação dela querer engravidar e não conseguir. E aí ela vai entrar num esquema de culpabilização, né, de que eu estou sendo, como é que diz, castigada por Deus. Não, né, como eu falo em muitos vídeos, a gente tem que ter esse discernimento de que Deus não é somente essa ideia de que é uma instância punitiva que está fora de nós, né? Então, quando a gente fala de um sagrado feminino, a gente tem que contextualizar, sim, que sagrado é esse que a gente está falando, que feminino é esse que a gente está falando, que sexualidade é essa que a gente está falando. Sexualidade que é comandada por quem? Quem está no comando, né? Então, só para encerrar, são reflexões terapêuticas. Espero que ajude muitas meninas, mulheres, mães, senhoras, né, nas suas de um despertar para um diálogo entre nós mulheres, principalmente, né? Porque é mais que necessário essa rede da gente se reconhecer enquanto seres sagrados, importantes, merecedoras de todo o nosso carinho, de nossa generosidade, para que a gente se conecte e seja portal para incorporar em nossos ventres seres amados, seres queridos, seres bem-vindos, seres feitos
e concebidos com muita gratidão. E a gente precisa ter toda essa graça com nós mesmos, né? Saber entender esse seu lugar de portal divino, né? Entre o material, que é alguém que vai ganhar o corpo, e um material, uma alma que precisa muitas vezes ter um corpo para vir se curar, para vir ajudar a esses pais, não é? A amplificar o amor. Então, eu espero que seja de muitas boas-vindas esse material, essas reflexões, e a gente se vê no próximo domingo com mais um Diário de Cura. Meu nome é Adriana de Holanda, coordenadora da Escola Semente Jurema, psicóloga, terapeuta espiritual. Uma linda semana para todos e todas nós.